Amigas e amigos, a ombudsman do jornal Folha de São Paulo, o nome dela é Paulo Cesarino. Ombudsman é uma espécie de fiscal, parece que a Folha é o único jornal dos jornalistas, pelo menos é o único que tem esta figura. Já teve papel mais relevante, né? Hoje em dia não se fala tanto disso, mas a função dela é criticar o jornal. E ela levanta uma questão muito interessante na sua coluna deste domingo, né, que ela fala o que é a extrema-direita, né, o que vem a ser a extrema-direita, a extrema-esquerda, esses conceitos, mais ou menos algo que a gente também pode analisar, levando em consideração o conceito de fascismo, porque os fascistas andam dizendo por aí que o fascismo é de esquerda, consequentemente, como eles são de direita, eles não são fascistas, né? Essa coisa maluquice, coisa de cachorro louco que a gente vê por aí. Eu já escrevi também sobre isso, já falei aqui, né, as raízes ideológicas do fascismo, é aquela história, a ideologia, né, o que era o fascismo na Itália, o nazifascismo na Alemanha, naquele tempo. Agora, as ideias que tinham naquela época, naqueles regimes, são as mesmas agora do neoliberalismo. Eu escrevi há algum tempo sobre isso, falando do Milton Friedman, que é considerado o teórico pai do chamado neoliberalismo, do novo liberalismo, que eu faço aí os paralelos, né, para caracterizar ideologicamente o neoliberalismo como fascismo. Pode-se dar outro nome, então, inventa outro nome, o que vai ser? Né? Aquela história que o Brizola dizia, né? Se tem couro de jacaré, boca de jacaré, dente de jacaré, rabo de jacaré, pé de jacaré, é jacaré. Se tem a ideologia do fascismo, então troca de nome, é neofascismo, protofascismo, mas é fascista, a ideologia é a mesma. Os bolsonaristas são essencialmente fascistas. E ela levanta essa questão aqui, a partir desses conceitos. Ela não toca no assunto fascismo, ela aborda, né, pelo manual de redação da Folha, que determina, né, que o jornal não use a extrema esquerda ou a extrema direita, que ela diz aqui, há quem defenda que não faz mais sentido tentar dividir o mundo entre ideologias de direita e de esquerda, que é a velha questão da ideologia de classes, o capital, o trabalho. Quer dizer, enquanto não se mudar esta relação, esse eixo, né, que gira a economia, né, tem direita, tem esquerda. Isso vem da Revolução Francesa, então tem que voltar lá atrás e desfazer a Revolução Francesa, volta para o feudalismo, para o escravagismo, sei lá. Estou aqui fazendo caricatura para dizer que essa é uma discussão absolutamente inócua, né, no vazio, né, o trabalho, né, girando aí, o progresso, né, produzindo valor, desenvolvimento e tudo mais, e o capital tentando segurar aqui, ó, não deixa isso aqui progredir, se tornar um projeto político. Né? É isso. Esses dois modelos que disputaram a hegemonia do século XX, o liberalismo e o marxismo, depois com as suas nuances, né, a social-democracia, enfim, a esquerda e a direita. Mesmo a social-democracia na Europa tinha muito de marxismo, eles adotaram, né, teorias do marxismo e tal, enfim, questões aí históricas que a gente precisa compreender para se situar nesta realidade de hoje. Aí ela diz aqui que o choque entre esquerda e direita, no entanto, é mundial. No Brasil, petismo e antipetismo formam o condimento local, que nem sempre pode ser resumido com exatidão como um confronto entre esquerda e direita. Né? Essa história que eu falo aqui, petismo, vem do Zumbi dos Palmares, já tinha petismo lá, e antipetismo. Quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, já foi criando petismo e antipetismo. Na lógica dos fascistas, estou dizendo aqui, da mídia, inclusive. Né? Aí diz aqui, limitando a questão ao jornalismo, ela diz, né, a Folha vem recebendo cobranças de parcela de eleitores que avalia que o jornal está evitando dar nomes aos bois, ou mais exatamente qualificar o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tal como de extrema direita. E ela não concorda, né? Ela vai procurar aí contestar o verbete do manual de redação, que é qualificação ideológica, chama o verbete, que o verbete disse que reserva o uso desses termos para designar facções que praticam ou pregam a violência como um método político. Né? Aí ela vai desenvolvendo por aí, diz que os jornais de fora não têm concordância com isso, os principais jornais do mundo, de inegável qualidade, usam variações do conceito de extrema-direita, né, para definir a candidatura de Bolsonaro. Aí cita o caso da The Economist, do Financial Times, do The Guardian, El País, The New York Times, The Washington Post, Le Monde, Clarín, La Nation, entre outros. Ela diz
É uma discussão que o jornal deve tratar de forma transparente em suas páginas. Ela vai consultar o editor executivo da Folha, o Sérgio Dávila, conhecido aí, neoliberal, quem é de jornalismo conhece muito bem ele. Afirmou que a Folha não classifica nenhum líder atualmente no poder de extrema esquerda ou extrema direita, usa a designação para alguns movimentos nos Estados Unidos, na Europa e tal. O jornal usa esquerda radical ou ultranacionalista, direita radical em casos como Marine Le Pen na França e Rodrigo Duterte nas Filipinas, né? E ela vai desenvolvendo, aí vai para o Norberto Bobbio, que conceitua um clássico um autor clássico da ciência política, que conceitua com clareza extremismo e moderação, aponta que esses conceitos obedecem a um critério de contraposição no universo político diferente daquele da dicotomia esquerda-direita. O artigo dela é longo, né, e ela vai tentando aqui demonstrar que faz sentido assim, chamar o Bolsonaro de extrema-direita, né, que ela diz aqui que órgãos de imprensa de todo mundo, dos economicamente liberais de direita aos abertamente progressistas de esquerda, concordam com esta apreciação. A meu ver, a Folha e os principais órgãos da imprensa brasileira se equivocam em não fazê-lo e não parecem preocupados com a dimensão histórica desse entendimento. É isso aí, né? A extrema esquerda, a esquerda, ela tem uma dialética, uma filosofia, né, que ela vai se amoldando às realidades, né? Precisa sempre ter o conceito ideológico, o conceito de classe, mas as realidades vão mudando, a realidade dos anos 30, dos anos 40, sei lá, 50, 60, enfim, né? São realidades completamente diferentes da realidade de hoje. Agora, o que move é exatamente a ideologia, os conceitos ideológicos. É fundamental se compreender isso. E tem sim, extrema esquerda também tem, né? Essa esquerda míope que tem aí, né? Do criticismo cretino que eu falo aqui. Quer dizer, qualquer movimento que a esquerda consequente, tem esquerda consequente e esquerda extremista inconsequente. Qualquer movimento que a esquerda consequente faz, no sentido de fazer reflexões, de ir se adaptando à realidade para operar as transformações programáticas e ideológicas, a extrema esquerda vê isso como traição de classe, essas bobagens que andam falando por aí. Os professores de esquerdismo, que eu sempre falo aqui. Falei aqui num vídeo recente da quinta coluna. A extrema esquerda muitas vezes age como quinta coluna, a esquerda da ferradura, né, que ela se imagina tão longe da direita, quando vai ver ela está pertinho, né, uma distância mínima, fazendo na verdade o papel de, né, quinta coluna da direita. Isso aí ao longo da história teve muito isso, especialmente esses movimentos trotskistas mais cegos, né, que é uma predominância aí no chamado movimento trotskista. A questão é essa, quer dizer, quando se diz aí que tem petistas radicais, se usa muito por aí, né? Esse conceito de petistas radicais. E quem são os petistas radicais? É lógico que tem aí os translocados, não podemos fechar os olhos para esta realidade. Agora, o que determina no fundamental, né, é exatamente a orientação do partido, né, a ideologia do partido, né, a atuação programática do partido. A gente não pode pegar um indivíduo ou outro e dizer que isso é petismo. Os fascistas fazem isso muito, né? E com um outro dado importante, que há uma diferença entre o PT e o PCdoB, o conceito de esquerda, né? O PCdoB tem um processo mais centralizado, né? A democracia, né, podemos dizer assim, mais no sentido de uma participação direta, né, da sua militância, dos seus filiados, os processos de congressos, as instâncias de debate, de elaboração teórica e tal, isso tudo dentro de uma regra centralizada, né, dentro de a democracia mesmo, a garantia de que haja democracia efetiva, não só as proclamações. O PT já tem uma outra característica, né, um partido aí com várias tendências, e a democracia no entendimento deles tem outra finalidade, né, tem uma outra forma, podemos dizer assim, né, uma democracia mais liberal. A democracia do PCdoB é uma democracia leninista, né, no sentido leninista de você ter, né, um partido coeso, unificado em torno das suas teses, das suas bandeiras, das suas questões programáticas. Todos participam da sua elaboração e todos, a partir do momento que isso é aprovado, todos são obrigados a aplicar aquele programa.
Isso é o conceito de centralismo democrático, muito vulgarizado aí por Hugo Studart da vida, essa rataria pretoriana midiática, essas coisas. O Hugo Studart usou muito essa vulgarização, né, nojenta, né, esse tratamento abjeto, né, típico aí dessa rataria pretoriana midiática nessa obra aí, Borboletas e Lobisomens, que eu falei aqui, comentei, tive muita polêmica com ele, quem acompanhou aqui viu esse sentido. Agora, os bolsonaristas radicais, quem são? Como é que eles agem? Eles têm controle sobre isso? Qual é efetivamente a ideologia desses bolsonaristas radicais? O PT, nós podemos pegar fatos isolados do PT, que ele chama de petistas, e atribuir ao PT? Não. O programa do PT, né, o que a direção do PT orienta, né, elabora, etc., né, tem correspondência com essas atitudes translocadas da extrema-direita, né, esses trotskistas, aí, professores de esquerdismo, essa turma que eu falo, a esquerda ferradura, etc., né, não tem correspondência uma coisa com a outra, são casos aí que têm, né, atitudes isoladas. Né. Agora, no caso dos bolsonaristas, a orientação vem de onde? Quem é o principal propagador do fascismo, da violência, da intolerância, da xenofobia, da misoginia, da homofobia, e, sim, enfim, cultor e propagador da violência, senão o próprio Bolsonaro? Troglodita, fascista, né, um Hitlerzinho mal ajambrado, né, copia muito mal o Hitler, né, que o Hitler ainda ia lá, articulava e tudo mais. O Bolsonaro é puro troglodita, solta os seus cachorros loucos por aí e eles vão organizando aí as suas milícias, né, seja nas redes sociais, seja inclusive já tem aí milícias aí pelo país afora, esses comportamentos de violência e tal. Quem é o propagador de tudo isso? Olha a diferença entre o petismo, que eles dizem, e o bolsonarismo. O bolsonarismo é essencialmente fascista. Exatamente, usa os métodos do Hitler, do Mussolini, para aplicar agora a ideologia do neoliberalismo, que é o programa dele. O que é o programa do Jair Bolsonaro, se não neoliberalismo? De entregar o país todo para Wall Street, essas coisas todas, e privatizar tudo, né, meter o país de volta enfiado no meio da lama da corrupção. Né? Aquela velha corrupção lá do Collor, da ditadura militar, do Fernando Henrique Cardoso, da privataria, etc., é a mesma lógica de corrupção, agora com os métodos de Hitler e de Mussolini. Essa é a diferença fundamental. E o que eles chamam de petismo faz exatamente o contrário. É só a gente pegar essa questão dos gurus que eles dizem. A mídia, né, sobretudo. A mídia tem muito de fascismo. O Goebbels, o marqueteiro nazista, né, de pegar uma mentira e transformá-la em verdade. É uma indústria de fake news, de verdade. Não é essa fake news que eles andam falando por aí. Pega um ponto aqui, pega outro ponto. Isso aqui é fake news, isso aqui não é fake news. A fake news ideológica, programática, está exatamente na mídia. Né? Ele vive dizendo, ó, o guru, o Estadão escreveu isso, vou ver daqui a pouco. Né? Que o Haddad é um mero preposto do Lula. O Bolsonaro é preposto de quem? Quem é o guru do Bolsonaro? Se não a turma de Wall Street, a turma do Grupo Globo. Ele não se dá bem com a turma do Grupo Globo. Agora, as ideias dele vêm de lá. O programa dele vem de lá. Ele fica, né, de vez em quando ele dá uns coices, que é típico do troglodita, né, dar coice, não tem ideias e tal, dá coice na Globo e tal. Agora, a ideologia é a mesma. O guru dele... Se o guru do Fernando Haddad é o Lula, o guru do Bolsonaro é o Paulo Guedes, o Wall Street, Globo e etc. E os fascistas. O guru dele é o Hitler. É o Mussolini. Olha aí, cada um tem o guru que escolhe, né? Exatamente essa questão. O general Mourão, né? À toa que eles mandaram... O Lula falou, Haddad, né? Mais ou menos, fazendo uma caricatura. Haddad, toca aí a campanha, senão eles vão ficar me atacando aqui, atacando você e tal. Né? Então você toca a campanha que a vida segue, né? E vamos em frente, que atrás vem Bozocrente, esses fascistinhas aí, nessa crentalhada aí de meia tigela que tem nada a ver com crente de verdade, religioso de verdade, quem crê com ética e com honestidade. Agora o general Mourão foi calado por quê? Senão pelo fascismo. Ele não fala nada aí não, deixa a gente ganhar as eleições primeiro, depois você fala à vontade. Paulo Guedes, a mesma coisa, fica quieto. Bolsonaro, capitão, é troglodita, truculento, né? Enfiou, né, o silêncio goela abaixo dos dois. Isso não é fascismo? Isso não é enganar o povo? Isso não é mentir para o povo? Quem são os gurus dessa gente toda?
com as bandeiras aí nas costas, bandeiras com cores fantasias. O pano de fundo que tem lá são símbolos de Wall Street, de entrega do país, não tem nada a ver, não tem nada com patriotismo. Os cachorros loucos são tão loucos que eles não conseguem enxergar isso. Que ali é uma bandeira com cores fantasia, tão somente. Né? E outra coisa, um outro aspecto importante aí que eles procuram fazer, que eu não sou nem petista nem bolsonarista, isso aí também é um comportamento de fascista, como fez o Hugo Studart no livro. Ele escreveu, aliás, lá no Facebook dele, né, que ando assustado com as notícias que nos chegam sobre violência de neonazistas e de supostos nazis. Aí vai tocando e tal. Sim, há algo de podre no ar. Ele fala aqui da filha dele, então não vem ao caso. Há algo de podre no ar e ainda não sabemos se vem de seguidores radicais do Bolsonaro ou se é armação orquestrada por petistas radicais ou se vem de ambos os lados. Olha aí, um comportamento de fascista, de Goebbels. Acabei de dizer aqui. Vê o que diz o programa do PT, vê o que diz a direção do PT, as elaborações do PT, antes de escrever asneiras. Irresponsável, inconsequente, é típico de rato pretoriano, né? O FHC também dá entrevista no jornal O Estado de São Paulo, nesse domingo, e fala coisas mais ou menos do mesmo tipo, que diz que a proposta que o PT apresenta não mudou nada. Quando fala em economia, é a nova matriz econômica, incentivar o consumo, tudo bem, mas como se faz isso sem investimento? Como se faz sem enfrentar a questão fiscal? Olha aí, o que é a questão fiscal? Programa do Bolsonaro, naquilo que eu falo sempre aqui. O PT no poder sempre teve uma deterioração da visão de Antônio Gramsci. Aquela história, né, da hegemonia. Aqui não é cultural, é a hegemonia do comando efetivo. Quando você vê o que foi dito a respeito do meu governo, nada é bom. Tudo que fizeram é bom. Quem inventou o nós e eles foi o PT. Eu nunca entrei nessa onda. Agora o PT cobra, diz que tem de apoiar. Por que tem de automaticamente apoiar? É discutível. O PT não fez autocrítica nenhuma. As coisas que eles dizem a respeito do meu governo não correspondem às coisas que eu acho que fiz. Por que tenho que, para evitar o mal maior, apoiar o PT? Acho que temos de evitar o mal maior defendendo democracia, direitos humanos, liberdade, contra o racismo o tempo todo. É isso aí, né? Quer dizer, foi o PT, que foi o zumbi lá com a camisa do PT, né? Gritando lá, contra o escravagismo, gente, vote no PT, vamos petezar aqui no quilômetro dos Palmares, o Tiradentes é a mesma coisa, vamos, ó, chama os petistas aí pra gente promover a independência do Brasil, os alfaiates da Bahia a mesma coisa, o Felipe dos Santos, estão roubando aqui o nosso povo, o nosso ouro e tudo mais, vamos organizar a petezada aqui pra defender, nós são corruptos aí, ó, defendendo ouro. A lógica do Fernando Henrique é isso aí, quer dizer, eu não sou nem de lá nem de cá, né, eu sou... Aí ele prossegue aqui, o autoritarismo, concordo, o fascismo, não porque é um movimento específico de apoio popular com ideias específicas de Estado corporativo, tinha uma filosofia por trás. Não sei se Bolsonaro tem alguma filosofia por trás, ele tem uma vontade de mandar, não sei o que ele é. O que propôs como parlamentar foi corporativismo. Agora vai ser liberal? Pode ser, as pessoas mudam, mas não mostrou nada. Essa que é a questão aí, ó. Ele foge da ideologia, né, da questão essencial, né, tipicamente essa gente que não se compromete, né, com as questões mais de fundo, né, para entender a sociedade, o que vem a ser exatamente o conceito de ideologia. Eu não sei o que o Bolsonaro, não sei se ele é fascista, se ele é liberal, pode ser que ele seja liberal, o programa dele é neoliberal, e o método de aplicar o neoliberalismo dele é fascista. Simples assim. Não é diferente aí pelo mundo afora. É diferente o comportamento da mídia. Aí ele fala aqui o Estadão pergunta para ele do Marconi Perillo, que foi preso, né, antes foi o Beto Richa, né, aí pergunta, o PSDB caiu na vala comum? Ele responde, você nunca ouviu de mim acusação contra o PT. O papel de acusar é da polícia, de julgar é da justiça. É importante que as investigações prossigam. Você nunca ouviu uma palavra minha de defesa só porque é do PSDB. Quero que tenha direito de defesa. Ele vivia dizendo, eu cansei de escrever isso, é que eu não tenho isso sistematizado ainda. Né, na época aí, depois que o Lula ganhou as eleições, o que ele dizia do PT, no programa Roda Viva da TV Cultura de São Paulo, ele chegou a dizer que a ética do PT era roubar. Ele nunca acusou o PT. O que é isso? Olha aqui o que é um mentiroso, o que é um Hugo Studart, o que é
Aí o comportamento da rataria pretoriana, que é essa direita que diz que não é de direita, eu não sou nem de direita nem de centro, tal, eu sou do céu, sou lá do Lava Jato, né? Aquela turma de... Por falar neles, né, tem aí as frases famosas de porta de banheiro de rodoviária, é típico, é o linguajar da Lava Jato, aquele submundo da indústria da delação premiada, naqueles comportamentos abjetos de Deltan Dallagnol, de Sérgio Moro, de Carlos Fernando Santos Lima. Carlos Fernando Santos Lima escreve lá, mentira, frases típicas de porta de banheiro de rodoviária. Mentira e medo são como infecções. Se não forem compartilhadas, desaparecem. Seja sensato e honesto, não propague mentiras. É preciso discutir ideias de maneira inteligente, parar de rotular simplesmente e aceitar a divergência e a diversidade, parar de espalhar o medo e defender a democracia. Isso significa não compactuar com a corrupção, não esquecer o mal feito e não aceitar como correto o crime e o ódio. Tudo que eles fazem, eles dizem que não fazem. É o comportamento típico de Fernando Henrique Cardoso, de Hugo Studart, da rataria pretoriana midiática. É isso aí. Ó, eu não sou de direita, também não sou de esquerda, né? Eu não propago ódio, né? Eu não sou isso, eu não sou aquilo. Então, aí você levanta o tapete. Nossa, você foi flagrado aqui, ô Carlos, doutor Carlos. Suas contas, seus processos aí todos, né? Seus pronunciamentos, como é que é? Ninguém vai atrás disso, ninguém investiga. Aquela história lá dos Estados Unidos, da Operação Banestado. O Deltan Dallagnol vai na mesma linha, né, que ele diz aqui que ele gravou um vídeo, né, dizendo que precisamos de um ambiente de paz, né, para fazer as melhores escolhas para o Brasil. Ou seja, eles criaram a guerra, jogaram lama para tudo quanto é lado, agora estão pedindo paz. Olha aí, até onde vai o cinismo. Isso é comportamento típico de fascista, de Goebbels. O Carlos Fernando Santos Lima se utiliza, inclusive, do Josias de Souza, que é um rato ceboso, aí desses esgotinhos nauseabundos, né? Que ele diz aqui, foi Lula, na esperança de se salvar e ao seu partido, que impediu opções de centro. Assim, tornou-se o grande eleitor de Bolsonaro, pois o antipetismo é o principal motor dessa campanha. Carlos Fernando Lima, citando Josias de Souza, né, exatamente citando o que há de mais nojento na mídia, que são esses esgotinhos aí, é o esgoto da privada da Lava Jato. Josias de Souza, antagonista, MBL, essas coisas que a gente vê por aí. Joyce Hasselman, Alexandre Garcia, é isso aí que eles elegeram aí, né? Vão limpar a política, como eles dizem, com os dejetos da privada da Lava Jato. O Estadão, aí a gente vai ver na prática o que isso significa. Eles defendem, não, nós somos contra o ódio, nós somos contra não sei o quê, nós somos a favor da democracia, da Constituição. Aí o Estadão, no editorial, diz o seguinte, que com o PT a democracia sempre esteve em risco. Basta ver que no momento em que Lula ocupava a presidência da República, o partido desfrutava de expressivo apoio popular. A legenda optou por subverter a democracia representativa, comprando parlamentares por meio do esquema que depois ficaria conhecido como mensalão. Aí depois ele entra aí, não bastasse isso, entrou também no Petrolão, não sei mais o que, essas coisas, né? Eles pegam lá o resultado da privada da Lava Jato e dizem que aqui são as provas aqui, ó, de que teve mensalão, teve Petrolão e tal. Sim, mas isso aí serve, esse dejeto aí da Lava Jato serve como prova? Se serve como prova, então vocês são fascistas. Não, é uma coisa ou outra, ou vocês são honestos ou são fascistas. Tem meio termo aí nessa questão toda. Aí não satisfeito e tal, o PT com o mensalão, instalou outro esquema, não sei o quê, né? Nos últimos tempos, o PT voltou a mostrar seu desprezo pelas instituições republicanas. A legenda instalou uma autêntica cruzada contra o Poder Judiciário simplesmente porque várias instâncias da Justiça entenderam que Lula da Silva também devia estar submetido ao regime da lei. Ou seja, eles criaram a lei deles, criaram o tribunal deles, o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato, não sei o que e tal. E o Lula, o PT, todo mundo tem que se submeter a isso. Não concordo com isso não, isso é fascismo, isso é mentira, isso é corrupção, isso é dejeto. Então vocês estão contra a lei, contra os princípios republicanos, então não, aqui ó, Constituição, artigo 5º da Constituição, e vocês com dejetos da Lava Jato, quem é que está certo nessa história? Não, tem que submeter a lei, a não ser que, não, se os petistas fossem burros, poderia dizer assim, não, é verdade, a gente roubou mesmo, fez o mensalão, fez o Petrolão, tal. Não, vocês criaram uma lei, vamos submeter a lei de vocês, né, fascistas, mentirosos, corruptos, né, lamacentos, nojentos,
Fernando Henrique Cardoso, Hugo Studart, Josias de Souza, Carlos Fernando Santos Lima, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, etc. Rataria pretoriana midiática, Bolsonaro e bolsonaristas. Aí diz aqui ainda, neste ano Lula da Silva e seu séquito fizeram de tudo para desrespeitar as regras eleitorais, com uma massiva campanha de desinformação, pregando que se o demiurgo de Garanhuns, racismo, não pudesse se candidatar, a eleição seria uma fraude. Claro, quer dizer, eles fraudaram todo um processo que levou Lula à prisão, né, fraudaram a lei da ficha limpa, e quer que o Lula não aceite, quer que o Lula aceite tudo isso, não reclame, não busque os seus direitos, não proteste, não vai lá na ONU pedir para a ONU tomar uma prisão. Tem os fascistas lá, tomaram conta de tudo, rasgaram a Constituição, deram golpe, rasgaram o programa de governo eleito em 2014 e tal, apagaram da Constituição o artigo 5º, vai aceitar tudo isso e tal. Fala para o Zumbi dos Palmares, para Tiradentes, para o Getúlio Vargas, para os alfaiates da Bahia, para, enfim, né? Aí para todos os que lutaram por justiça, por direitos, por democracia, contra os escravagistas. Né, num outro editorial ele diz aqui, o Estadão, os candidatos que disputam o segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro e Lula da Silva, este representado na célula pelo preposto Fernando Haddad, parecem totalmente divorciados da dura realidade nacional. Olha como eles tratam Lula, Fernando Haddad e tal, né? Isso não é ódio? Isso não é ser fascista, isso não é ser lavajatista, isso não é ser Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, Josias de Souza, Sérgio Moro, isso não é ser Hitler, não é ser Mussolini? Claro que é. Gente desclassificada, gente desonesta. O fascista que se diz antifascista, ele é essencialmente desonesto, consequentemente ele é um fascista. A equação é essa, a dialética é essa. Né? Aí critica aqui que querendo enquadrar o Bolsonaro no ajuste fiscal, e diz, do PT, é claro, não se pode esperar outra coisa. O programa de Lula, não é do Haddad, é do Lula, que interposta pessoa, olha o jeito que eles tratam, que interposta pessoa apresenta por aí com ares professorais, é um mal ajambrado repeteco da desastrosa política que culminou em 2 anos de recessão, alto desemprego, tal. Ou seja, o PT não pode apresentar o programa do PT, ou o programa da chapa, da coligação com o PCdoB e outros aí que apoiam e tal. Esse programa aí não serve, você tem que adotar o guru de vocês, tira esse guru, pega outro guru. Pega o Paulo Guedes, o programa do Paulo Guedes dá certinho para vocês, petistas. Olha até onde vai a insanidade, né, desta gente toda aí. O jornal o Globo também faz um editorial nesta linha que diz aqui que Bolsonaro também poderia propor frente democrática contra o PT. Há poucos dias do segundo turno, a preocupação de todos com a democracia é um bom sinal emitido para a sociedade que apoia em grande medida o regime de liberdades, como demonstra a recente pesquisa da Datafolha. A rigor, Bolsonaro também poderia propor uma frente democrática contra o PT, devido à extensa folha corrida do partido de atos, declarações e documentos contra a democracia representativa, e seria recebido também com certa dose de desconfiança. É isso, né? A única coisa que o PT, os petistas, os comunistas e não sei mais, os democratas, patriotas disseram, ó, tem uma lei aqui, ó, tem uma constituição aqui, vocês têm que respeitar isso aqui. Não é a lei da Lava Jato, não é a lei do Grupo Globo, não é a lei de Wall Street, da Casa Branca, do Pentágono. Essa lei é a lei de vocês, a nossa lei aqui é da democracia. Daí o que o Globo faz? Precisa de uma frente democrática. A frente democrática seria uma frente fascista. É isso que o Globo prega aqui no Fundamental. Bolsonaro faz uma frente fascista, né, e diz que ela é democrática, como fazia o Goebbels. Põe até o nome aí, Frente Democrática Nacional Socialista dos Trabalhadores. Né, se que quiserem compridar mais, põe, né, como foram na Alemanha dos anos 30, na Itália dos anos 30, 40, etc. Seria uma ótima frente democrática, né? Vejam como é preciso levantar o tapete, denunciar constantemente esse tipo de gente. Não é só a propaganda aí, né, dos bolsonaristas. Também o comportamento dos bolsonaristas que são comportamentos abjetos, fascistas, violentos e tudo que a gente sabe. É preciso também desmascarar do ponto de vista ideológico. E na questão ideológica a direita toda se unifica. É uma direita essencialmente fascista, corrupta, violenta, troglodita. Ficam tentando se diferenciar do Bolsonaro, mas na essência é Fernando Henrique Cardoso, Hugo Studart e etc. Aí tudo que eu citei, Josias de Souza, a turma da Lava Jato, etc. Na essência é a mesma coisa. Na alma, na ideologia, a mesma coisa. Muito obrigado pela atenção. Divulgue Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.